Legal. Hoje é um evento até mais simples, tá, pessoal? A gente vai falar sobre alguns recursos adicionais que a gente considera que são úteis aí no Moderniza Loja e que é muito provável que muitos deles vocês ou não conhecem ou se conhecem não sabem para que serve, enfim. Então a gente quer trazer para vocês esses recursos paralelos, assim, que são adicionais que de repente em alguma circunstância ou no dia a dia podem ser úteis para vocês ou para os clientes de vocês em algum cenário. Então nós vamos passar por vários aqui. Eu fiz uma colinha. Talvez eu tenha esquecido de algum, tá? Mas enfim, vamos dar uma passada geral aí. Se vocês lembrarem de algum que queiram ver ou queiram entender um pouco mais, é só me avisar. Vamos lá então, começando aqui pelo Moderniza Loja. Tá até meio fora de ordem o que eu anotei aqui, mas não tem problema. Vamos lá. Primeiro recurso interessante é, nós temos um executador de scripts, digamos assim, aqui no Moderniza Loja. Tá? Ele é uma ferramenta que fica escondida e ele serve para a gente rodar scripts sem ter um gerenciador de banco. Então, uma tela grandona lá que tu vai executando script e embaixo aparece o resultado do que tu executou. Deixa eu abrir aqui, ela é meio escondida, tá? Não é tão simples assim de abrir. Ó, ela tem um atalho que não tem um menu assim que tu vai procura aqui. O atalho é Ctrl Shift S, tá, pessoal? Depois se eu precisar eu escrevo ali, tá? Ela não tem, ela é meio escondida justamente porque, né, não é para qualquer um mexer. Né? Então, e aí por aqui vocês podem executar, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Um select de produto, F5 para executar. Está aqui o select dos produtos. Vocês podem exportar para CSV, por exemplo, se quiser. Então, scripts normais de select e tudo mais, né, é barbada fazer. Agora, se a gente for fazer um update, um delete, um insert, tem mais um comando que eu não me lembro. Bom, os comandos que não sejam comandos padrão de select, coisa e tal, ele pede senha para fazer. Então, por exemplo, a tecla detalhe é Ctrl Shift S, tudo juntos. Vamos fazer um update aqui, por exemplo, para vocês verem. Update produto 7 dias validade igual a 10 where ID unidade medida igual a 8. Tá, vamos lá, F5. Ó, como ele é um script como é que se diz? Alteração de banco de dados, né? Ele vai te pedir uma senha para fazer. Né? Aí essa senha também é uma senha padrão, ela muda, ela tem um algoritmo que faz ela mudar todos os dias, tá? Então, se alguém ficar sabendo da senha num dia, no outro dia ele já não vai saber mais. Tá? Mas ela tem uma fórmula para isso. Depois, quem quiser saber a senha, nem eu me lembro, tá? Vou ter que olhar aqui. Beleza? Então, esse é um executador de scripts. Então, se vocês tiverem num cliente ali, em qualquer máquina, né? E não tem lá o SQL Management, essas coisas aí, vocês podem executar rapidamente por aqui. Ou quer tirar uma dúvida, ou quer exportar uma listagem de pessoas, por exemplo, quero exportar para CSV. Beleza, aqui tá aqui a listinha em CSV. Eita. Certo? Então, esta é a primeira ferramenta adicional psicodélica altamente escondida. A segunda nós chamamos de monitor do sistema. O que é o monitor do sistema? Vamos lá. Sempre que vocês instalam o Loja, ele cria essa pastinha aqui, monitor. Esse monitor ele é basicamente um executável, né? Vocês podem executar ele manualmente. E ele tem também um serviço. Deixa eu abrir ele aqui. Ó. Botei rodar, ele fica rodando na bandeja aqui, tá? A gente sugere que vocês também botem ele no iniciar do Windows, né?
Mas quando vocês abrem, o que que ele tem aqui? Ele tem um monitor que monitora coisas enquanto ele está executando, só quando ele está aberto aqui. E ele tem também um serviço que é possível instalar, né? Que é um configurador, chama Moderniza Monitor, serviço, se não me engano, deixa eu ver, que eu não me lembro. Isso, Monitor Service, esse aqui, ó. Esse aqui. Eu já vou dizer para que ele serve. Tá? Então, por aqui, esse serviço não vem instalado de padrão, né? Então, por aqui vocês podem instalar o serviço, clicando nesse botão, e iniciar ou parar também, né? E ele instala com base nessas configurações que está aqui, que vai dizer em qual banco que ele vai conectar e monitorar. Esse ele pega de padrão a configuração normal, tá? Então, esse monitor aqui, ele se divide em duas coisas, como eu comentei, tá? O monitor que só monitora coisas quando ele está rodando e o serviço. O que, que ele monitora quando está rodando? Esta abinha de serviços aqui. Então, por aqui vocês podem incluir qualquer serviço que vocês queiram do Windows, inclusive os nossos, né? Ele foi feito para monitorar os serviços do Moderniza Loja, né? Mas vocês podem colocar outros serviços, por exemplo, quer colocar spooler de impressora, coisa e tal, né? O que, que ele faz? Ele fica monitorando e quando o serviço para, ele manda reiniciar. Resumindo, é isso. Ou se o serviço trava, ou qualquer coisa assim. E também vocês podem fazer uma configuração de a cada quanto tempo eu quero que o serviço reinicie. Então, se eu quero que ele reinicie uma vez por hora ali, eu boto aqui 3.600 segundos, né? Então, uma vez por hora ele vai pegar, vamos pegar pegar o exemplo do processador aqui, que é o mais comum, né? Como é que eu faço? Eu pego o nome dele aqui, ó, propriedades, pego o nome do serviço aqui, ó, esse aqui, copio, venho aqui, colo aqui, salvar. Beleza, estando aqui agora e o meu monitor sendo executado, se o meu processador parar aqui, o próprio monitor vai automaticamente reiniciar ele, né? E a cada 3.600 segundos ele reinicia automaticamente. Beleza? Então essa é a parte do monitor. Depois nós temos algumas configurações aqui que são do serviço. Essas abas financeiro, fiscal e integrações são do serviço. Então, sempre que o serviço estiver rodando, eles vão fazer também. Dentro do financeiro, a gente consegue monitorar envio de e-mail do documentos a receber para clientes, né? Então, se eu marcar aqui e a quantidade de dias pré-vencimento que eu quiser, por exemplo, botar aqui 5, quando eu tiver documentos a receber aí que estão até 5 dias do vencimento para menos, né? 5, 4, 3, 2, 1 ou vencidos, ele vai mandar e-mail para todas as pessoas, clientes do documento que tem e-mail no cadastro, né? Ele pega e fica enviando e-mail. Enviando não, ele envia uma vez, né? Então esse pode ser um recurso útil ali para vocês. Tem o monitoramento fiscal, que é para basicamente envio de arquivos XML, tá? Então isso aqui ele envia os arquivos XML para a plataforma do contador que a gente tem, tá? E se eu não me engano, não, para saque fiscal é para domínio fiscal é aqui. Então isso aqui ele pode enviar os arquivos XML para a nossa plataforma do contador. Tem um recurso muito legal que eu já vou dar um spoiler aqui, tá? Mas ele está em conclusão de desenvolvimento, que a gente vai colocar aqui nesse monitor também é o dados contabilidade. Tá? Então, tipo, tu vai poder configurar se tu quer enviar o dados contabilidade automaticamente e até qual dia do mês que é para ele enviar. E aí, esse serviço, se ele estiver rodando, ele vai. Chegou naquele dia, ele vai lá, gera os dados para contabilidade e envia para o contador automaticamente, sem ter que fazer nada. Vai ser bem legal. E também temos um monitor de integrações. Então, temos um monitor de integração de e-commerce, né, de pedidos, que esse monitor ele pode importar os pedidos do e-commerce, do N-Market e do Força de Vendas automaticamente, né? Então, sem eu ter que ir lá e clicar no botão manualmente. E também os envios de XML. Aqui eu me enganei, tá, pessoal? Esse envio de arquivos aqui da aba fiscal dos XMLs é envio de e-mail mesmo. Então, se tiver marcado aqui, sempre que cair uma nota fiscal, ele envia por e-mail para a lista de e-mails configurado lá. E aqui na integrações é que é para mandar para a plataforma do contador aqui, e para o domínio fiscal. Beleza? Então esse é o monitor. Ele fica monitorando ações e fazendo várias coisas automaticamente para vocês. Tá?
Importante observar que ele deve ser instalado no servidor apenas, tá? Nunca em outros terminais. Não é que nunca deve ser em outros terminais, até tu pode botar num terminal e botar a configuração do banco aqui do terminal, mas não tem lógica, né? Então, é melhor instalar só no servidor e usar. Beleza? Então, esse é o monitor do sistema. Um outro recurso que eu quero mostrar para vocês tá que ele está com um problema na versão atual, tá? Mas a gente já corrigiu, vai sair na próxima versão. Mas eu quero aproveitar e falar porque ele pode ser muito útil, tá? Que é isso aqui, ó. Aqui na tela de conexões do loja, né, tem um botão restaurar banco aqui. Ele estava com um probleminha na versão atual, a gente já corrigiu, como eu falei, mas para que ele serve? Quando vocês tiverem que restaurar um banco, um backup, alguma coisa, então não precisa mais fazer aquele procedimento de largar na pasta e coisa e tal, ou ir fazer pelo management, né? Dá para fazer também, tá? Mas a gente sugere fazer por aqui. Então, como é que ele funciona? Preenche todos os dados da conexão aqui, e clica nesse restaurar banco e seleciona o arquivo, né? Então, quando selecionar o arquivo, ele vai anexar o banco nesses dados que estão aqui, né, nessa instância e tudo mais, e vocês já podem sair usando. Ele já cria os usuários do banco, já faz o usuário DB Owner, faz tudo o que precisa. Então, é muito mais fácil fazer dessa forma aqui, tá? Então, a partir da versão 7, tá, isso aqui já vai estar disponível. Vamos fazer o login de novo, vamos ver qual é que é a próxima. Um bem legal aqui também. Deixa eu abrir um esquema aqui só um pouquinho. Deixa eu parar de compartilhar minha tela bem rapidinho, tá, pessoal? Já compartilho de novo. Aqui, beleza. Beleza, vou compartilhar de novo aqui. O recurso que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Dentro do loja, existe um botãozinho suporte que aparece aqui embaixo, tá? Esse suporte aqui, ele só aparece para clientes de vocês que vocês fizeram a configuração no portal. Então, quando vocês fizerem a configuração no portal, que é essa aqui que eu vou mostrar, ó, tipo, tu vem aqui em suporte, aí vocês podem colocar aqui o e-mail do suporte de vocês, se quiserem, né? Telefone, WhatsApp e link de atendimento online. Eu acho que só o que é obrigatório aqui é o e-mail, tá? Se eu não me engano. Ou nada é obrigatório, também não me lembro. Se ele verifica que se tiver alguma coisa preenchida aqui, ele exibe lá. Então, vocês podem colocar os dados aqui e caso eles tenham aqui, esse botão suporte vai começar a aparecer para os clientes de vocês também. Aí nesse botão aqui vai ter então as dados que estão lá, né? E o que não tiver não aparece, por exemplo, se não tiver, esse meu aqui não é a mesma conta, tá? Esse aqui é uma conta de exemplo, tá? É um portal de teste. Então, se o que não tiver não aparece, né? E o que tiver aparece, inclusive se tiver o WhatsApp aqui, o próprio cliente de vocês consegue iniciar o atendimento do WhatsApp por aqui, tá? E também tem uma mutreta aqui, que é para, por exemplo, se der algum erro na tela ou coisa e tal, né? Vocês podem instruir o cliente de vocês a dar um print no erro, um print screen, e abrir esse suporte aqui e mandar botar as explicações, coisa, né? Os detalhes aqui e clicar no enviar aqui no solicitar suporte, que ele já pega o print que foi tirado e envia. Não precisa anexar, não precisa fazer nada. Mas ele pode botar anexos aqui também, se quiser, né? Mas não precisa fazer nada, é só ele tirar um print screen da tela e preencher aqui e clicar no solicitar suporte. Aí ele vai uma mensagenzinha de suporte por e-mail que está configurado, tá? Aí vocês podem, a partir de lá, iniciar o trabalho.
Beleza? Então esse é um recurso mais para vocês, mas que pode ser útil para os clientes de vocês também. Tá? Mais uma informação simples, mas interessante, que é dentro do administrativo, informações que podem ser configuradas por estação, ou seja, para este computador especificamente. Então, o que vocês podem configurar por computador? Vamos lá. Aqui nas configurações, na parte de parâmetros de sistema, nós temos aqui uma aba configurações exclusivas para este computador. Então, vocês podem configurar para este como terminal, né? A impressora padrão de comprovante, impressora padrão de etiqueta, impressora, modo de faturamento e pedido de venda, né? Então, se o faturamento é venda normal, se é importar pedido, coisa e tal. E as configurações de balança de checkout. Então, isso é para este computador apenas. Se for um outro computador, são outras configurações. Então, este é um exemplo. Essa questão das impressoras é bem útil, né? Porque, tipo, se eu tenho uma impressorinha plugada aqui, eu trabalho no faturamento, venho aqui, seleciono a impressora, né? E aí, sempre que eu for usar, por exemplo, uma impressora que exige 80 milímetros, ele já vai direto nessa impressora, não abre a telinha, né? Quiser tirar, é só apagar. Então, este é um exemplo. Outro exemplo é aqui nas configurações de filial, a parte do TEF, né, que é por computador. Então, a configuração de filial, PDV, faturamento, faturamento, o TEF, né, então apenas deste terminal. E nós temos também configurações que aí não são de computador, são de usuário, que são parecidas com essas aqui, ó, de impressora padrão e modo inicial, tem isso também por usuário, que aí ele, se estiver no usuário, ele ignora o computador e pega o do usuário. Mas isso eu vou mostrar depois. Beleza? Então tem essas configurações que são específicas por estação. Acho que é mais interessante a impressora, né? Que daí sempre que eu for usar uma impressão ali, ele vai direto e não abre a telinha da impressora. Legal? Então agora vamos falar um pouquinho de ferramentas. Bem rapidinho, tá? Aqui no menu ferramentas nós temos algumas coisas interessantes que podem ser úteis para os clientes, né? A primeira delas que eu comentaria é a parte de mensagens, né? Vocês podem enviar mensagens para um destinatário específico, né? E essas mensagens, quando o destinatário recebe, quando ele faz o login, ele abre um pop-up na tela assim para ele ver. Então tem as mensagens, que é tão simples quanto isso. Tem as tarefas. Então, tarefas são tarefas propriamente ditas, né? Deixa eu pegar aqui pegar todos aqui. Então são tarefas que a gente pode criar aqui para usuários. Então a gente pode criar para usuários específicos, né? Dependendo do perfil de acesso. Mas também essas tarefas podem ser criadas automaticamente via pedido de venda ou OS. Né? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma OS lá e eu quero lembrar o técnico de daqui a 6 meses ligar para o cliente de novo, porque tem que trocar o óleo e coisa e tal. Eu posso criar uma tarefa de OS, né? Inclusive aqui eu tenho várias. Ó. Aí quando chega na hora, o técnico já consegue monitorar, ou via pedido de venda para o vendedor lembrar de falar com o cliente. Coisa. Vamos mostrar um exemplo aqui do pedido. Por exemplo, que estou fazendo um pedido qualquer. Tá? Aqui na aba detalhes tem a opção aqui, ó, tarefa. Então, essa tarefa eu posso agendar uma tarefa do pedido, né? Eu já vim fazer para o usuário vendedor aqui. Pode ter categoria de tarefa também, ó, se quiser. Ele já traz as informações, o NSU, o cliente, coisa e tal, né? Vai dizer que tem que ter uma categoria. Tem, beleza. Ó, então agora eu criei essa tarefa vinculada ao pedido. Posso acessá-la por aqui também, né? Pode botar um prazo e tudo mais, né? E se for olhar a tarefa aqui, ela vai estar lá, né? Agora quando o cliente, o usuário fizer o login, também aparece para ele que ele tem tarefa pendente e tudo mais. Né? Então é meio frufru, mas pode ser útil, né? Dependendo dessas circunstâncias que eu falei, de um técnico de OS, um, um vendedor para lembrar, ó, aqui está ela. E assim quando ele fizer a tarefa, ele preenche aqui, né? Tipo, já liguei.
Beleza, essa aqui já foi. Então esse é o painel de tarefas. E uma outra coisa legal da parte de ferramentas, que acho que, olha, não, pouca gente deve conhecer, é a parte de autorizações. O que são as autorizações? Vamos lá, ferramenta, autorizações aqui. São todas as telas que exigem colocar uma senha para tu aprovar, elas registram nesse módulo de autorizações. Então, vocês podem por aqui, por exemplo, a primeira utilização dele é ver um histórico de todas as autorizações que foram feitas, né? Ou por período, pode filtrar por tipo, por vendedor, por requisitante, por aprovador e por módulo. Ó, tem todos esses módulos aqui, ó, módulo de produto, consignação, pedido. Todas elas ficam aqui, né? Então vocês podem ir monitorando, podem ver os detalhes, né? Por exemplo, ó, essa aqui foi essa requisição, ó, foi esse usuário nessa data, essa filial, o módulo era operação de PDV e a solicitação era um cancelamento. E aqui foi quem aprovou, quando e a observação da aprovação. E vamos ver um exemplo prático aqui. Deixa eu abrir um outro administrativo aqui. Vou botar um usuário diferente, né? Que eu estou com o usuário de mim aqui, vou botar o usuário vendedor. As perguntas, pessoal, eu vou olhar depois, tá? Fiquem tranquilos. Vamos lá, aqui eu loguei com o usuário vendedor. Vamos entrar aqui num faturamento. Fazer uma venda qualquer aqui. Agora eu quero dar desconto. Desconto precisa de senha. Ó. Vocês veem que aparece aqui, ó, aguardando aprovação, código 52, e aqui já apareceu ó, uma nova solicitação. Se eu vier aqui na minha listinha, ó, já está aqui ó, a solicitação 52, que é uma solicitação de desconto, está pendente, usuário vendedor. Vamos supor que eu estou com o gerente lá no computador, ele viu que entrou notificação, ele vem por aqui e monitora. Tem um tempo de atualização que vocês podem botar aqui embaixo, o meu está 30 segundos, ó, pode mudar aqui. Mas aqui o que ele pode fazer? Ele pode aprovar, não aprovar e ignorar, né, que é a mesma coisa que não aprovar, ou ele pode gerenciar. Né? Esse gerenciar ele vai ver todos os dados, assim, né? Inclusive pode ter uma observação, né? Vamos colocar uma observação aqui. Se eu sou, por exemplo, vendedor e quero, tipo, vamos lá, libera aí, por favor. Beleza. Se ele colocar uma observação aqui, o autorizador lá vai ver aqui, ó. Ó, libera aí, por favor. Aí o cara, tá, vou aprovar então. Tá bom. Aprovar. Se botar aqui sim, olha o que acontece aqui, ó. Solicitação 52 aprovada e vai direto, entendeu? Então esta é a autorização remota de ações, ou seja, o cara lá do computador dele, ele pode ficar vendo as solicitações que entram e aprovando e tudo mais. E quem pede aprovação pode botar uma observação, pode botar um detalhe. Vamos fazer um outro exemplo aqui, sei lá. Será que aqui pede autorização? Deixa eu ver. Não, aqui não pede. Vamos botar cancelar aqui, por exemplo. Cancelar pede. Ó, esse aqui é o código 53. Então, daqui a alguns segundos ele monitora automático. Eu posso filtrar aqui, né? Ó, tá aqui o 50. Aqui ele entrou automático. Então, aqui também, se eu vier aqui e clicar em aprovar, sim, ó. Aqui, ó, código 53 aprovado. Beleza. Só que isso não impede, né, de que funcione se o cliente vier, o usuário vier aqui e botar o usuário e senha, vai aprovar também, né? Sem problema. Aí ele fica uma coisinha um pouco diferente aqui, né? Ele fica, ó, eu botei o período todo. Ó, ele fica aprovado aqui também, mas ele entra como aprovado por senha, né? Então, fica todo histórico aqui. Beleza? Bem legal, né? Eu acho bem legal isso aqui. E em relação à autorização também tem uma outra questão interessante, quem não quer usar isso aqui, tá? Que é o autorização por código também, né? Então, se vocês forem aqui no cadastro do usuário, vamos lá aqui, ó. Vou fechar isso aqui.
aqui nos usuários, vou pegar esse aqui que é o meu usuário, ó. Vocês podem gerar um código de autorização para esse usuário, que é um código aleatório e invisível, né? Criptografado, né? Ele é criptografado, inclusive, né? Então aí pode gerar um QR Code ou um código de barras desse usuário, né? E quando vocês forem ter uma autorização de ação, vamos pegar o exemplo aqui de novo, ó, da venda do vendedor aqui. Que ele pede uma senha, ó, vocês podem vir aqui digitar o usuário e senha ou pode habilitar esse modo aqui, ó, esse botãozão aqui, que é o modo código. Então, se o cara chegar lá e só passar o código, qualquer um dos dois, ele já aprova automaticamente. Né? Passar um crachazinho, uma coisa assim. Né? E esta configuração aqui vocês podem escolher. Né? Tem um parâmetro, vocês querem escolher se é usuário e senha ou se é via código, que daí ele já entra direto assim, né? E inclusive se pode trocar ou não, entendeu? Você pode, inclusive, tipo, é só código e não pode trocar. Então tem essas três configurações que dá para fazer. E muito importante observar também, né, que esta opção aqui embaixo dos códigos, ela tem perfil de acesso, tá? Então, se vocês bloquearem o perfil de acesso, aí o usuário que fizer o login, ele só vê os próprios dados, não vê os dados dos outros. Legal, né? Essa parte de autorização é bem bacana, então saibam que podem usar. Nem que seja só para histórico, né? Tipo, eu quero só ver todo o histórico do que aconteceu. Beleza, né? Tá tudo aqui. Autorizações. Todas as que a gente fez agora estão aqui. E dá para ver os detalhes, dá para exportar para CSV e tudo mais. Show! Tem um tópico que eu anotei aqui, mas acho que eu não vou passar, tá? Que é parte da customização visual. Acho que isso aí já está bem manjado, né? Mas basicamente, bem rapidinho aqui no menu ferramentas, outros, nós temos a parte de customização visual. Então aqui vocês podem trocar a imagem de fundo, logos, cores, né? E tudo mais. Da parte de interface, e depois tem algumas coisas gerais que a gente pode trocar ícones, o fundo do login, cor do faturamento, cor de TEF, tudo mais. Tá? Então, dá para fazer bastante coisa. Esse aqui que a gente vê aqui é o padrão, né? Mas tudo que vocês mudarem, pode pegar um arquivinho e colar nas estações, vai funcionar. Show! Vamos falar um pouquinho sobre parâmetros agora. Parâmetros. Em configurações, tem vários tipos de parâmetros, tá, pessoal? Na verdade, nós temos parâmetros e temos configurações. Tá? E tem algumas coisas que é misturada, né, entre parâmetro e configuração. Mas vamos começar pelos parâmetros mesmo. Eu quero comentar com vocês algumas coisas que talvez não, né, sejam novas ou vocês não conheçam muito bem. Primeiro, na parte fiscal, né, a gente tem a possibilidade de configurar onde quer salvar os XMLs, tá, de emissão de nota. Então, vocês podem salvar isso no banco de dados, que é o formato padrão, ou em algum diretório físico do servidor. Se for num diretório físico, é muito importante que seja um diretório que seja acessível, né? Ou acessável, sei lá, por outros terminais. Tá? Então, que daí, por exemplo, se eu estou emitindo uma nota lá num outro computador, de um outro pessoa, ele tem que salvar no mesmo lugar. Tá? Então, vocês podem colocar aqui, né? Tem uma validação para não deixar salvar num diretório que não exista, né? A gente sugere fazer o salvamento em diretório físico para quem tem muito volume de dados, né? Tipo, gera muito XML por mês, então salva em pasta, que senão o banco pode inflar. Tá? Se for uma operação menor, deixa em banco que é melhor. E temos as configurações de e-mail também. Né? Essas configurações de e-mail tu pode botar as contas e muito interessante, tu pode colocar um tipo de conta, né? Que tem essa parte aqui geral, entidades, logística, comercial, fiscal, assim por diante. Né? E um textinho padrão, inclusive com variáveis, né? Então,
E esse tipo de conta, por exemplo, se eu for enviar um e-mail de um documento a receber, lá, coisa e tal, ele pega o financeiro, se for enviar um e-mail de nota, ele pega o fiscal, né? E vamos supor que eu vou enviar um e-mail de uma nota e não tem uma conta tipo fiscal cadastrada, ele pega a geral. Então, a geral é para quando não tem caso específico. E aí esses e-mails aqui com essas variáveis é bem interessante, ó, que são 4 só, mas pega quase todos os casos, tá? Então vocês podem colocar o número do documento, então o número de um boleto, o número da nota, o número do pedido, assim por diante. Valor total, o nome da entidade, que seria o cliente ou o destinatário, e o endereço dela. Então por aqui já dá para fazer bem, bastante coisa, dá para botar corzinha, né? Então bem legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de parâmetro. Sim, tem a parte de reserva de faixa de ID. O que é uma reserva de faixa de ID? Fica aqui na aba logística. Existe uma possibilidade de vocês criarem uma reserva de faixa de ID, ou seja, tipo, eu quero reservar os primeiros 500 IDs para, né, enfim, né, para produtos pesáveis, o pessoal usa muito, né, para tu poder precisar digitar menos o código na balança, ou para produtos que giram mais, favoritos, ou aqueles que eu quero que apareça antes, entendeu? Então, isso são várias aplicações que vocês podem ter de faixa de ID, tá? Isso vem sempre por padrão zerado, né? O sistema não reserva nenhuma faixa de ID. Tanto é que se vocês instalarem o sistema e forem cadastrar um produto, ele entra do ID 1, 2, 3, assim por diante. Mas vocês podem reservar uma faixa. O meu, por exemplo, eu reservei do 0 até o 3.000. Então, se eu fosse cadastrar um produto novo agora do meu banco zerado, ele começaria no ID 3001. E é muito importante que vocês façam isso antes de começar a cadastrar, que você já começou a cadastrar e já não tem mais o que fazer, entendeu? Porque aí o sistema já vai alocando no banco de dados. Deixa eu mostrar aqui como é que funciona isso. Então, aqui nos produtos, ó, por exemplo, o meu já começou no 3001, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Quando eu vou incluir um produto, ele entra sempre na sequência normal. Então, esse aqui é minha próxima sequência, 3320. Se eu quero usar uma faixa reduzida, tem que vir aqui e trocar, ó, sequência reduzida. O meu próximo é o 1318. Então, é um recurso simples, né, mas que em alguns cenários pode ser bem útil. A principal aplicação, como eu comentei com vocês, que eu vejo é a de produtos pesáveis, mas tem várias outras aplicações. Beleza? E por fim, vamos dar uma olhada em algumas coisas de configurações, que também são legais. A primeira delas que eu quero chamar a atenção é a parte de configurações dinâmicas. Observações dinâmicas, desculpa. Elas ficam aqui em configurações, outros, observações dinâmicas. Essas observações dinâmicas são as que aparecem tanto no pedido quanto na OS, né? E que elas já vêm pré-informadas, né? E só tem que ir lá e preencher o detalhe da observação. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho várias que são, quando elas forem de OS, elas podem ser observações dinâmicas de objeto ou geral da OS, ou então de pedido, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 que são de pedido, ó, nome do arquiteto, pedido 1, pedido 2, e tenho várias que são de OS, ó. Tipo, essas aqui são só de objetos. Mentira, essa aqui é só do objeto, essa aqui é objeto OS, essa aqui é só OS. Só objeto. E essa é só OS. Então vocês podem vir aqui cadastrar essas observações, depois excluir, editar, assim por diante. E como é que elas aplicam? Tá? Vou mostrar bem rapidinho aqui na OS. Então vou incluir uma OS aqui. Beleza? Aqui estão os meus objetos. Vou incluir um objeto. Se eu tiver... eu tenho que botar um objeto antes, tá? Ó, botei objeto, ele já preencheu aqui todas as observações dinâmicas automaticamente, né? E ele, inclusive, já trouxe algumas preenchidas aqui. Por quê? Porque dentro do objeto, vocês também podem ter as observações dele já, né, pré-definidas com o valor dele. Mas aqui vocês podem, né, botar as outras informações, né? E, inclusive, essas observações aqui, só o que está preenchido é que sai nas impressões. Vocês podem trocar o título aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho ano. Se eu quiser botar AARRR, beleza? Esse aqui que vai sair. Vocês podem adicionar novas também.
Então é bem simples. Eu tenho... Bom, enfim, aqui eu tenho meu ótica habilitado. Tá? Então essas são as observações dinâmicas do objeto. Então vocês podem botar direto no objeto da OS ou no cadastro do objeto. Tem as gerais da OS, que são aquelas que estão marcadas naquela coluninha OS, né? Então vocês podem preencher as gerais da OS. E isso também pode ser feito em pedido de venda. Então vamos lá, pedidos, pegar isso aqui que a gente estava fazendo, ó. Na aba detalhes aqui também, ó, tá as observações do pedido aqui. Então vamos botar aqui, por exemplo, o nome do arquiteto, Joaquim, né? E aí se tu for fazer a impressão desse pedido ali, ele vai aparecer lá em algum lugar o Joaquim. Aqui, ó. Então são recursos bem legais e dinâmicos, né? Vocês podem fazer para cada cliente, para cada segmento, né? Bem interessante. Um outro item bem simples, tá? Mas que pode ser bem legal. Vamos lá. Aqui na aba de configurações, outros, nós temos aqui, ó, motivos de desconto. Eu tenho alguns pré-cadastrados aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho venda à vista, produto com defeito, avaria, outros, convênio. E quando a gente cria um modelo, um motivo de desconto, nós podemos inclusive botar um desconto padrão, um percentual de desconto padrão. E se o motivo de desconto é padrão também, que daí ele já pré-seleciona automaticamente. Vou botar aqui, inclusive, ó, esse convênio aqui, vou botar como padrão. Ó. Então, para que serve? Vamos fazer um faturamento aqui, só de exemplo. Tá, agora eu vou dar um desconto no subtotal aqui. Ó, ele já veio o motivo pré-selecionado convênio e já aplicou 10% de desconto. Então, é para isso que serve. Aqui o meu não vai deixar porque o meu usuário só permite 5% de desconto. Mas é para isso que serve o motivo de desconto. E depois, inclusive, vocês podem, se precisar fazer futuramente um relatório de eu quero ver os descontos que eu apliquei por motivo e o percentual, dá para usar esse motivo de desconto como qual é a razão pela qual eu apliquei o desconto. E ela sempre é obrigatória, não sei se vocês já perceberam, né? Mas ela sempre é obrigatória, não tem como botar um selecione, né? Então sempre vai ter alguma. Legal, esse é o motivo de desconto. Uma outra coisa bem interessante, tem a ver com configurações, que talvez vocês não conheçam, é a possibilidade de configurar natureza de operação da nota pelo tipo da nota. O que é isso? Vamos lá, deixa eu pegar uma emissão de nota aqui. Este campo aqui, ó, é que é a descrição da natureza da operação. O nosso sistema bota alguns padrões assim de acordo com o que vocês selecionam aqui, né? Então, por exemplo, se eu botar venda perdas, né, ele bota aqui perdas e mercadoria. Isso é padrão, né? Mas vocês podem configurar. Então, por exemplo, se eu quero que quando eu botar saída perdas, ele bote qualquer outra coisa aqui. Vamos fazer um teste. Isso fica em configurações, empresas, né? Dentro das configurações fiscais da empresa. Então, ela aplica para todas as filiais. Tá? Então aqui tem as configurações de descrição de NOP, NOPs de entrada e de saída gerais de todas as filiais. Então vamos fazer lá o exemplo. Quero, então, por exemplo, configurar para saída, para uma nota de perdas, eu quero que seja, sei lá, mercadoria vencida, qualquer coisa assim. Legal, tá aqui, ó. Então se eu fizer uma nota de saída, perdas, ele vai botar essa descrição lá. Se é que funciona, é isso que a gente fez, né? Vamos ver. Então aqui uma nota de saída, se eu vier aqui e botar perdas, ó, mercadoria vencida. Então vocês podem configurar a descrição da natureza de operação pela combinação de operação e tipo da nota. Beleza? E se vocês fizerem, por exemplo, uma nota de venda aqui qualquer, um pedido de venda, sei lá, e ela tem uma configuração diferente ali, ela vai aplicar igual. Naturezas de operação por tipo. Uma outra questão interessante para impressões, para configurações é a parte de impressões, tá? Vamos lá aqui então.
configurações, filiais, isso é por filial, né? Aqui na aba comercial, tem uma outra sub-aba aqui que é impressões. Então, tanto para pedido quanto consignação, ordem de serviço, ordem de compra e etiquetas, etiquetas é um pouco diferente, tá? Mas vocês podem configurar qual é o modelo de impressão padrão, qual que é o modelo de padrão de envio de e-mail e se tem observação na impressão. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, na ordem de serviço tem gente que pede para botar tipo um contrato na OS. É aqui que vocês vão botar, colar o texto do contrato aqui e é isso aqui vai sair lá na impressão. Depois a gente vai ver um exemplo. Vamos botar o modelo padrão aqui, por exemplo, de pedido. Vai ser, sei lá, o comprovante. E aqui vamos botar uma observação. PC 1, 2, 3. O que acontece nesse caso? Então, eu botei um modelo padrão de impressão de pedido, que é o comprovante. Se eu vier aqui e fizer um pedido agora, beleza? Ó, se eu clicar aqui em imprimir, é aquele modelo padrão que ele vai imprimir, né? E se eu fechar o pedido, ele vai pedir se eu quero imprimir o pedido. Se eu botar aqui sim, ele imprime. Se eu botar aqui não, não imprime, né? Se eu botar aqui sim, ele vai imprimir exatamente naquele modelo que está configurado lá. Então, este recurso é disponível para todos aqueles módulos que eu falei, né? Pedido, consignação, OS, né? Enfim, assim por diante. Beleza. E a última coisa interessante e legal que eu quero comentar é o seguinte. Parte de texto de confissão de dívida. Vamos lá. Configurações, filiais, nós já estávamos lá, né? Na aba PDV faturamento. Nessa aba aqui, quando vocês botam em PDV faturamento, tem mais 4 abas que aparecem. Configurações gerais, configurações de faturamento apenas, configurações de PDV apenas e de mensagens. Essas mensagens aqui, vocês podem criar a mensagem da confissão de dívida e uma mensagem padrão, né, que vai no rodapé do comprovante, né? E essa mensagem de confissão de dívidas pode usar todas essas variáveis aqui. Deixa eu pegar aqui que eu tenho um exemplo de uma pré-pronta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Aqui tem um exemplo. Eu, cliente, portador. Aí tudo que ele achar essas variáveis aqui, né? Ele substitui lá na hora de imprimir. Vamos fazer um teste aqui. Bem bonitão. Vou botar o cliente antes, né? Tá, vamos ver como é que sai. É que aqui não, o meu tá errado na visualização aqui, mas ele sai assim, ó. Aqui o meu tá em formato carnê, ó. E cada carnezinho sai a... Deixa eu fazer de um jeito legal aqui para vocês conseguirem ver melhor. Nossa, que coisa. Sai assim, ó. Então ele troca as variáveis pelo que está no textinho lá. Calcula os juros, calcula o valor, né? Então é isso aí.
E é isso aí, gurizada. Acho que, né, passamos bastante coisa. Várias delas são bem simplesinhas, que nem eu falei, mas tem algumas bem interessantes aí. E mesmo as simples, né? Em alguns casos pode ser que facilite a operação. Vou dar um exemplo de novo, tá? Esse do motivo de desconto. A gente tinha um cliente, tem um cliente, na verdade, aqui na nossa cidade, que ele, toda a operação, né, eles aplicavam um valor X de desconto. Sempre, sempre. E, e aí toda vez eles iam lá e botavam o valor do desconto em cada vez, né? Aí eu disse para a moça lá o dia que fui, por que que não configura um motivo de desconto e bota já o valor padrão? Eu disse, mas não sabia que dava. Não, mas dá sim. Aí agora tem uns 10 segundos a menos por operação, com certeza. E a chance de errar bem menor. Então ela vai aplicar desconto e já vai direto. E esse é só um exemplo, entendeu? Assim como tem vários outros, como a configuração da impressora padrão, né? Por computador, a parte de tarefas para o vendedor não esquecer de chamar com o cliente, essa parte de suporte do portal, enfim, tem, né? Esse monitor do sistema que a gente vai liberar na próxima versão para poder enviar os XMLs para o contador automaticamente. Tem um monte de coisa, mas esse tipo de coisa, elas são meio, né? Não digo que são escondidas, mas tem que saber que existe. Entendeu? Então, o objetivo da gente ter feito esse evento hoje é que vocês saibam que existe, justamente.